Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um equipamento de proteção que é indispensável, principalmente para quem faz prática de esportes que envolvem automóveis em altas velocidades. Nós estamos falando sobre o capacete, algo que todo mundo sabe que deve usar, mas então por que às vezes não faz? Talvez porque estejam colocando sua própria vida em risco. No passado ele era, assim, dispensável, né? Tinha gente que usava, tinha gente que não. Mas hoje em dia ele é uma peça-chave, é até motivo de multa para quem anda na rua sem ele. Se você está curioso para descobrir sobre a sua evolução, sobre a sua trajetória, então inscreva-se já no canal e não esquece de dar aquele joinha nesse vídeo, beleza? Bom, agora que você já fez isso, segue comigo. Então, galera, a primeira coisa que precisou acontecer para a invenção do capacete automobilístico foi vir o automóvel. E nós já vimos em outros vídeos aqui no canal como foi que eles surgiram. E eu vou colocar um cardzinho aqui, só para relembrar vocês, se você ainda não assistiu esse vídeo, é a sua oportunidade também. E aí tinha um carro, tinha uma moto. A princípio as motos elas paravam em pouco tempo, não tinham velocidades tão grandes. E aí as pessoas até usavam capacete. Era um modelo bem antigo, bem retrô, de pano, praticamente, que servia apenas para que a pessoa não perdesse seu penteado, para manter o cabelinho ali tudo certinho. Mas em questão de segurança, não mudava muita coisa não. Aí depois, praticamente a partir de 1900, desde um pouquinho antes, os ciclistas eles tinham várias baixas entre eles, várias mortes causadas por fraturas graves na cabeça. E aí eles faziam testes com diversos tipos de capacetes, como de alpinismo, como de hóquei, só que nenhum deles era muito prático para os ciclistas, porque esses capacetes eles não tinham a devida circulação do ar, a ventilação. Além disso, eles também dificultavam a visão, né? Cortavam, né, aquela visão paralela que eles tanto precisavam. Os capacetes ciclistas só foram surgir muito tempo depois, quando uma empresa ela fez o primeiro modelo. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então foi necessário haver um acidente terrível para que o capacete de motos ele se tornasse algo obrigatório. Vamos lá falar sobre como foi que ele surgiu. Tem um militar de alta patente na Inglaterra chamado de Lawrence. Esse Lawrence ele era um ciclista, ele inclusive fazia passeios culturais de bicicleta, passava por vários países, era um cicloturista. Depois ele ganhou uma grande admiração pelas motos e migrou da bike para moto. Ele foi um grande responsável por liderar os árabes em seu processo de revolução. Mas aí um belo dia o Lawrence ele estava dirigindo e ele acabou, por causa de uma depressão na estrada, ele não havia visto duas crianças brincando ali na sua frente. E quando ele foi desviar delas rapidamente, ele perdeu o controle de sua moto e foi lançado pelo guidão. Assim ele bateu a cabeça, teve um sério ferimento e foi parar no hospital, na UTI. Depois de 6 dias, o Lawrence ele faleceu, justamente devido a essa pancada aí que ele teve na cabeça. E aí um dos médicos que fazia parte da equipe, o Hill, ele ficou muito sensibilizado, porque o Lawrence era uma pessoa muito importante na Inglaterra naquela época, e aquele foi um acidente bastante trágico para eles. E assim ele começou a conduzir experiências, porque ele já havia percebido que muitas pessoas morriam de moto devido a pancadas semelhantes, a lesões, todo esse tipo de coisa aí que acontecia no crânio dos motociclistas. E aí ele conseguiu desenvolver um tipo de capacete que era envolto de couro, com algumas faixas, uma por cima da outra. E o governo inglês apoiou essas pesquisas do professor e tornou obrigatório o uso dos capacetes em motos. Foi assim que a coisa começou. Já o capacete de ciclista foi feito por um pesquisador dos Estados Unidos em 1953 e passou por diversas evoluções. Evoluções foram necessárias porque antes os capacetes eram feitos de cortiça, que era o único material que eles tinham na época para fazer isso. Só que agora, com a evolução das cidades, as estradas pavimentadas, as bicicletas atingindo cada vez maiores velocidades, era necessário um material mais duro, mais resistente e que proporcionasse uma maior segurança. E o capacete passou a integrar as forças armadas da Inglaterra, visto que haviam muitas tropas que se locomoviam de motos. E em pouco tempo ela também foi adotada como algo obrigatório para os civis. E apenas em 1974 que uma empresa ela conseguiu fazer o primeiro capacete ciclístico mesmo, que era com o EPS, o poliestireno expandido, que era um material de absorção de impactos. E ele já continha um sistema de ventilação de ar integrado a ele. Daí, a partir de 1900, eles evoluíram para os hairnets, que eram tipo uma redinha assim por cima, com uma faixa de couro e lã por cima, né? Ficava nessa região aqui. Bom, ela não protegia contra todos os tipos de impacto, mas pelo menos segurava a orelha do ciclista ali no lugar caso ele caísse, saísse ralando pelo asfalto.
E outros países foram adotando também o uso do capacete, seguindo o exemplo da Inglaterra. Atualmente, o único país que ainda tem algum tipo de rebeldia quanto a isso são os Estados Unidos, porque nem todos os estados eles têm leis que regulamentam o uso dos capacetes. Então, os americanos são tipo assim, né? Tô nem aí. Tanto que no cinema, vários filmes, nós podemos ver os astros de Hollywood andando de moto em altas velocidades, costurando por entre o trânsito e sem o uso desses equipamentos. E esse é o nosso vídeo de hoje, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal, beleza? Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!